Bom, muito boa noite a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso terceiro momento da quinta, né, oficina de pesquisa do curso de mestrado em Direito Processual e Cidadania da Unipar, né? É com um grande prazer, né, que recebemos na noite de hoje o professor Christian Magnus de Marco, da UNOESC, né, a Universidade aqui do Oeste de Santa Catarina. Hoje me encontro no Oeste de Santa Catarina, hoje estou na cidade de Palma Sola, por coincidência, né? O professor Christian vai fazer, né, a fala com relação às competências municipais na Federação Brasileira, né? E temos aqui também, a quem fico muito feliz em rever, né, o nosso egresso Leonardo Fernandes, né, meu orientando, né, sempre meu orientando, né, nosso egresso, servidor, né, do Tribunal Eleitoral, que depois vai dar início, então, né, ao debate, fazendo algumas provocações, e depois a gente abre para a turma, né, para os nossos acadêmicos, para que façam as suas intervenções. O pessoal já sabe como funciona, vocês fazem ali o cliquezinho do levantar a mão para que possam daí, né, intervir, e a gente vai abrindo a fila de perguntas. Meu muito obrigado pela gentileza, Christian, por ter aceito o nosso convite, né, pela parceria, né, e podes ficar à vontade para fazer a tua apresentação. Muito bem, eu que agradeço, professor Bruno, obrigado pelo convite, pela parceria. É sempre uma alegria, né, compartilharmos um pouco daquilo que a gente vem fazendo e pesquisando, convivendo, né, nos programas de pós-graduação, e essa troca de ideias, né, não vou aqui palestrar, né, vou lançar algumas ideias, alguns pontos. Eu percebo que é uma oficina, né, oficina de pesquisa é justamente para a gente contribuir com ideias, com insights para as pesquisas dos colegas. Então, é nesse propósito, né, que eu vou compartilhar aqui com vocês alguns slides para orientar aí os conceitos, enfim, as ideias, e é uma alegria estar com vocês. Somos instituições aí, a UNOESC é também uma instituição multicamp, de natureza comunitária, e eu também estou aqui no oeste, não no extremo oeste, estou no meio oeste. Eu moro em Joaçaba, né? Eu não moro onde é a sede do nosso mestrado, é Chapecó, mas eu leciono e resido em Joaçaba, que dá umas 2 horas em direção ao litoral, né? Bem no meio do estado de Santa Catarina. Então, hoje de tarde eu dei uma olhada aí nos municípios do Paraná, até para me orientar um pouquinho, porque a temática fala bastante disso, dessa organização municipal, dessa questão territorial, espacial, da nossa política, da nossa governança, do desenvolvimento. Então, esse tem sido objeto das minhas pesquisas. Então, dito isso, vamos direto aí a algumas considerações. Só lembrando aqui que eu sou professor do PPGD da UNOESC, que é um programa que está em Chapecó, mas ele é de toda a universidade, né? Está localizado em Chapecó, mas ele pertence a toda a universidade, não só a um campus em específico. E a nossa linha de pesquisa, a área de concentração aqui é direitos fundamentais, né? Direitos fundamentais. Então, por isso, muito da minha exposição aqui vai convergir com o mestrado de vocês, especialmente eu vejo aqui no segundo enfoque, né, que é a cidadania. O processo, né, particularmente, eu sou o único professor aqui do PPGD que me aventuro a orientar em processo, né, porque eu sou advogado também há muitos anos e já dei aula de processo na graduação, enfim, e sou o único professor que me aventura, então, a entrar em algumas questões processuais, claro, não em muitas, né? Mas eu estava comentando com o professor Bruno, orientei já dissertações, e a última em especial sobre processos estruturantes, especialmente porque a minha área de pesquisa é moradia, né? Moradia, cidades sustentáveis,
E os principais casos de processos estruturantes que nós encontramos, né, pelo menos a nosso juízo, a gente sempre puxa a sardinha para o nosso assado, né? E, a meu juízo, os principais processos estruturantes que temos no mundo são sobre moradia, né? O caso Grootbull, da África do Sul, por exemplo, Colômbia, Argentina, tem casos pelo mundo todo, né, que tratam, e claro, quem é da área, quem pesquisa as áreas das liberdades, vai dizer que é claro, e é de fato, né, o principal caso que começou nos Estados Unidos sobre a segregação racial, né, o caso o leading case sobre processos estruturantes. Mas, enfim, só para situar, né, a minha área de pesquisa, então, fiz mestrado na Federal de Santa Catarina sobre município e federação, e depois doutorado na PUC do Rio Grande do Sul, sob orientação do professor Juarez Freitas. Então, sempre tive um pé aí no direito administrativo também, e depois o doutorado foi sobre o direito fundamental à cidade sustentável, e algumas dos pressupostos aí das minhas pesquisas, do grupo, eu coloquei até uma logo provisória aí do grupo de pesquisa, que é a Cidadania Participativa e Desenvolvimento Local, e já depois desse encontro farei contato com o professor Bruno, né, para ver se nós estamos pensando em montar uma rede, né, uma rede de pesquisa sobre desenvolvimento, especialmente sobre cidadania, questão de cidadania participativa e democracia, conceitos, né, amplos que permitem nós abraçarmos aí um maior número de pesquisadores e de bolsistas, né, de alunos. Então, a nossa pesquisa aqui, o nosso foco vai se concentrar nesses dois, na cidadania e no desenvolvimento, né, com uma pegada de ODS, de Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. É sobre isso que eu vou falar também hoje, né. Então, para começar propriamente aí objetivando alguns tópicos, o município no Brasil ele recebeu uma importância muito grande na Constituição de 1988. Né? Aqui é o marco do direito, eu diria, né, do direito constitucional brasileiro, claro, né, a Constituição de 1988, mas também de uma discussão mais consistente, digamos assim, do funcionamento da Federação Brasileira, dos entes, né, da política, porque antes disso, como diz o Ribeiro, né, nós viemos aos trancos e barrancos, né, um pouco de ditadura, um pouco de coronelismo aqui e acolá, ainda estamos muito atrelados a essa cultura, né, ainda do clientelismo, do coronelismo, da política dos governadores e todos esses fenômenos, né, dos patrões, que está bem descrito no Raimundo Faoro, enfim, né, muitos autores da sociologia, da ciência política que vão nos mostrar como o Brasil deu no que deu, né? E a Constituição de 88 é uma tentativa de ruptura, né? É uma ruptura, de fato, pelo menos jurídica, mas também uma tentativa de ruptura social com esse esquema de segregação, de falta de participação, falta de respeito aos direitos, né? Enfim, a Constituição de 88 significa muito para nós brasileiros, especialmente para o direito, né, para o Estado de Direito. E o município teve grandes defensores na Constituição de 88, como todos aqui já ouviram falar no Eli Lopes Meirelles, né? Obviamente, quem estudou Direito Administrativo já deu uma lida no famoso Eli, saudoso Eli, como os alunos gostam de escrever nos TCs, né? O saudoso Eli Lopes Meirelles. Eu sempre pergunto, vem cá, tá com saudades dele, né? Você conviveu muito com ele, sempre o saudoso Eli Lopes, né? Aqueles clichês nossos, né? Da advocacia, enfim, da prática forense. Mas o saudoso Eli foi muito aguerrido na Constituinte, né? Com Diogo Lordelio de Mello e outros municipalistas, e eles lutaram muito para que o município fosse incluído, então, como ente federativo. Isso não tinha acontecido em nenhuma Constituição, apenas nas constituições anteriores, né, se dizia que deveria ser respeitada a autonomia municipal no que diz respeito ao seu peculiar interesse. Mas como ente federativo, né, foi uma inovação da Constituição brasileira.
E isso mostra, né, para muitos autores, especialmente o José Afonso da Silva, isso veio em razão de uma cultura, né, brasileira específica de apego, né, ao torrão natal. Eu não sei, isso cientificamente eu nunca vi um estudo comprovando que o brasileiro seja mais apegado à cidade do que o americano, né? Eu já vi muita gente dizendo isso. Que o americano ele é mais apegado ao seu estado, né? Eu sou da Califórnia, eu sou da Flórida, eu sou de Montana, eu sou, né, Yankee, sou, enfim, né? Mais apegado aos estados, mas não sei, eu vejo que também os americanos são muito apegados às cidades e eu acho que isso não é uma característica nossa, né? Mas é uma característica do ser humano, esse apego à terra, né? Tem muitos autores aí, especialmente a Cidade Antiga, né? Aquele livro famosíssimo que mostra, né, as origens desse apego ao local onde estão enterrados os antepassados e tudo mais, né? Mas enfim, saindo um pouco dessa questão mais antropológica, digamos assim, o fato é que na Constituição de 88 os municípios receberam grandes competências, né? Passaram a ser considerados entes federativos e passaram a receber grandes competências. Aqui eu coloquei um marco, né? Que acho que é um patrimônio até tombado pela Unesco em Olinda, né? Esse marco estaria o primeiro Senado brasileiro, é um pedaço do muro tem essa estrela no Senado de Olinda. Na verdade, era a Câmara Municipal de Olinda e teve todo um contexto ali de revolução na cidade de Olinda, por ela ter perdido, né, algum poder político, a sua sede ser transferida, enfim. Mas ali foi o primeiro grito, né, o Bernardo Vieira de Mello deu o primeiro grito em favor da República Brasileira. Então, em 1710, o Brasil teve um grito de república. Né? Em 1710 é antes da Revolução Americana, né, que é 1776, e é antes da Revolução Francesa, que é 1789. Então nós temos uma tradição assim, né, e outros movimentos que aconteceram em câmaras de vereadores, como a convocação da Constituinte de 1824, né, na Câmara do Rio de Janeiro, depois a outorga da Constituição de 1824 também foi na Câmara, o Dia do Fico, né? A Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul, foi proclamada, né, numa Câmara de Vereadores, um município que agora nem me recordo, não, né, mas, enfim, é um município mais desconhecido hoje, mas houve grande, se um gaúcho estiver ouvindo, vai ficar bravo comigo, né? Não tem nada de município desconhecido, né? O município onde foi gritada a República é muito importante. Então, todos esses eventos históricos, né, no município mostram uma tradição municipalista e uma importância política, jurídica dos entes locais. Isso vem reforçado, né, com essa conquista, então, constitucional, que se torna, então, constitucional. Em 1988, a concorrência normativa fica bem registrada aí no artigo 24. Eu não vou dar aula de direito constitucional, né, mas aqui todo mundo sabe que as competências, a União recebeu, então, competências sobre a maioria das matérias, né. Na verdade, o José Afonso da Silva, que é bastante crítico com essa questão do federalismo brasileiro, ele sempre constou aí nos livros dele que, na verdade, é uma federação artificial, que foi só uma pressão feita pelo Eli Lopes Meireles e outros importantes políticos e juristas, mas que, na realidade, o município não recebeu grandes receitas tributárias, né? Ficou muito limitado na questão tributária, e também, como a União recebeu a maioria das competências, o Brasil continua sendo muito parecido com o Estado unitário, né? Em razão da tradição recebida de Portugal, que é um Estado unitário até hoje, né? E também um pouco de influência italiana, talvez, que também é um Estado unitário.
a União legisla sobre normas gerais, né? E os estados, então, os estados não tiveram ninguém para defender eles na Constituição, né? Tanto é que os estados ficaram com competências suplementares, né? Remanescentes, e algumas apenas competências relacionadas na Constituição. E o município, claro, recebeu ali assuntos de interesse local, e depois também no artigo 182, os assuntos de interesse municipal. Então, aqui, eu só relacionei os artigos, né, que estão, onde estão discriminadas as competências administrativas do município, dos estados e da União e do Distrito Federal, e as competências legislativas, né? O critério do constituinte foi a predominância do interesse, e, claro, isso tudo são muitas matérias discriminadas na Constituição, né? Então, eu coloquei aqui só exemplificativamente, né? A União legisla sobre civil, comercial, penal, processual, eleitoral, trabalho, águas, energia. Então, as grandes temáticas todas estão com a União, né? Todos devem administrar, quase tudo também, né? Saúde, pessoas com portadores de deficiência, né? Patrimônio, cultura, educação. Estados e Distrito Federal ficam com seus tributos, finanças, penitenciárias, economia e lá vai, né? E os municípios, então, também com as suas grandes competências aí, e especialmente educação infantil, ensino fundamental, saúde, planejamento, plano diretor, especialmente urbanismo, né? Ficou a cargo do município, as questões urbanísticas. Contudo, as leis gerais de urbanismo sejam federais, né? Desde a lei do parcelamento, a lei de loteamentos, o Estatuto da Cidade, enfim, as grandes leis, né, são federais, e claro que o município, com o plano diretor, tem uma considerável, né, possibilidade de transformação e de desenvolvimento, né, desde que realmente isso seja feito com governança. Essa é a minha tese na noite de hoje, né? O município tem boas possibilidades de proporcionar desenvolvimento, mas ainda nós estamos muito aquém no sentido da accountability, né, da governança, da possibilidade de participação. Nós não temos dados, nós não temos informações, transparência, e isso tudo tem atrapalhado muito as grandes possibilidades municipais. O Estatuto da Cidade é uma lei conhecida mundialmente, né? Para quem estuda direito urbanístico, nos fóruns das Nações Unidas, a Habitat, né, que é o Congresso das Nações Unidas sobre, nos três que já houve, sempre são mencionados, né, as legislações, o Estatuto da Cidade é sempre mencionado nos fóruns internacionais como uma grande conquista, uma possibilidade de transformação social de um direito que é muito mal compreendido, né, o direito à moradia e ao urbanismo. É um direito muito atrelado ainda ao direito privado, né, as visões privatísticas, né, de um direito que é um direito fundamental. A nossa Constituição também, né, é um direito humano, está lá nas declarações de direitos humanos, regulamentado no comentário número 4, né, da Comissão de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. O que é direito à moradia adequada está no comentário número 4, né, desse comitê, mas, infelizmente, ele não é assim, majoritariamente visto e percebido, e nem pelo Poder Judiciário, e nem pelo Ministério Público, né, como um direito fundamental, mas é muito visto muito mais como um bem de consumo, né, um bem de consumo. E os programas, né, não vou entrar a fundo nessa área aqui, só para deixar uma pitada aqui, né, um gostinho de quero mais, é uma matéria muito polêmica, temos bons doutrinadores no Brasil. Raquel Ronick, né, de São Paulo, é uma expoente, arquiteta, pesquisadora sobre esse assunto, sobre a financiarização da moradia, né, e ela constatou algo que, se a gente pensar um pouquinho, a gente vai perceber facilmente que é um direito fundamental, que está muito atrelado à política pública nacional, mas também com grandes possibilidades municipais, mas que, infelizmente, vê a sua implementação enquanto política pública financiarizada, né? O que é financiarizado? É
são os programas, né? Os programas habitacionais que nós temos, eles não são programas de direitos humanos e fundamentais para atender as camadas mais necessitadas, né? Eles são programas de custo zero, né? O Minha Casa Minha Vida, hoje atualmente em Casa Verde e Amarela, né? Ele é um programa de custo zero para o governo, porque nós pesquisamos aqui, um orientando meu pesquisou, inclusive, 2 cartórios, né? Ele cartorário, analisou 1.800 contratos Minha Casa Minha Vida, e imagine qual é a inadimplência. Né? Inadimplência zero. Né? Inadimplência zero. Né? Com uma hipoteca, então as faixas mais baixas, faixa 1, ou a faixa 1 já começa num estágio, né, que a pessoa já não é tão carente assim, e a inadimplência zero, então qual é o custo para o governo? Nenhum, né? O custo de organizar só, estabelecer uma lei e transferir a organização para o banco, né, para os bancos, para que façam a cobrança, enfim, né, todo esse processo. Então, nós temos possibilidades, grandes possibilidades, mas muitas coisas para discutir em termos de possibilidades dos municípios. A autonomia municipal é um princípio muito importante e sempre foi um princípio constitucional nas constituições brasileiras, né? Mas na Constituição de 88 ela ganha realmente um status ainda mais destacado, porque muitas vezes, né, a Constituição fala que todos os entes são autônomos. Pela primeira vez o município se torna um ente autônomo realmente, né, sem qualquer interferência do Estado, né, ou da União. Diferentemente, claro que a Constituição de 46 também garantia uma boa dose de autonomia, mas logo em seguida foram retiradas, né, todas as capitais, todas as instâncias hidrominerais, todos passaram a ter indicação, né, de interventores. Então, um percentual gigante dos municípios brasileiros passaram a ser governados por interventores. E a autonomia não era plena como tem hoje, né? A autonomia organizacional, aí os autores de direito administrativo classificam de muitas maneiras, né? Mas autonomia organizacional, política, administrativa e financeira. Né? Então, dentro da área de competência dos municípios, ninguém pode se meter. Né? O município legisla, ele estabelece o seu orçamento, e o governador não pode mais vir aqui e dizer o que o prefeito tem que fazer, né? Em tese, né? Em tese, porque a gente sabe das marchas dos prefeitos, né? E a gente sabe que financeiramente, para conseguir investimento, os prefeitos precisam de recursos federais e estaduais, o que retira muitas vezes a autonomia, né? Torna a autonomia relativizada. E, né, o prefeito acaba retornando à velha política dos coronéis nos municípios, a política dos governadores, e um governo muito centralizado, como historicamente o Brasil se comporta. Né? Mas, enfim, uma conquista constitucional importante que ainda o Brasil precisa amadurecer. Né? Precisa amadurecer conceitualmente, sistematicamente, as políticas públicas precisam amadurecer em torno dessa conquista constitucional de autonomia federativa. Tá? Então, mais importante do que ser um ente federativo, obviamente, é ter autonomia real. Né? Autonomia real. Então, os municípios, as localidades, por exemplo, norte-americanas, né, as cidades não têm autonomia, não são entes federados, né, os municípios. O município de Nova York não é um ente federado. Né? Mas os municípios americanos, a gente sabe, né? Só o estado de Nova York tem 8.000 municípios. Só o estado de Nova York. E eles têm autonomias maiores que os municípios. Né? Existem várias classificações de distritos, cities, towns, villages, enfim, todas essas subdivisões que cada estado faz, como entender melhor, gera uma autonomia que muitas vezes é maior do que a nossa autonomia política federativa brasileira. Né? Os municípios ingleses também, eles recebem uma carta da rainha de autonomias, mas ela, poxa, então nós somos mais do que a Inglaterra, porque nós somos entes federados. Não, é uma mera ilusão, né? Porque as cidades
inglesas têm muito mais autonomia. Aquela velha história, parece com Estado laico, né? O Brasil é um Estado laico, então a liberdade religiosa é muito grande. A Inglaterra não é um Estado laico, né? É um Estado religioso, anglicano, mas a liberdade religiosa é uma analogia meio tosca, mas é mais ou menos isso, né? Também lá não é um Estado federal, mas é um Estado cheio de autonomia local, porque tem tradição, enfim, né? Conquistada aí a duras penas, tradições democráticas, né? mais firmes, digamos assim. Sobre essas autonomias, né, sobre as competências, nós tivemos agora na pandemia grande discussão, né, uma grande discussão. Se o STF tirou ou não tirou as competências dos entes locais, né, enfim, lá no primeiro momento nós tivemos uma percepção, depois ela foi mudando, mas eu só trago isso aqui, eu não vou polemizar aqui, né, para a gente não entrar em discussão em bola dividida, só para mostrar que este é um caso que mostra, né, e tantos outros casos que tem, por exemplo, tem muitas ações sobre autonomia. Se entrarem na página do STF, para quem pesquisa federação, há uma relação enorme hoje de ações pendentes de julgamento que discutem as competências, né, desde as áreas indígenas, quem que tem que fiscalizar, quem que tem que vacinar, quem que tem que... Enfim, são muitas as discussões sobre essas competências comuns. Então, vejam, é uma área, se o nosso objetivo da oficina é levantar questões importantes de pesquisa, eu digo aqui que pesquisar a federação, né, as competências, e no processo também, né, eu vejo que os estados poderiam exercer melhor as suas competências para criar, né, normas. Uma vez tinha norma estadual de juizado, não sei se no Paraná tinha, né? Santa Catarina tinha juizado especial por lei estadual, né? E era bastante interessante. Mas isso é só uma coisa de gente velha como eu que fala de coisas que existiram lá no século passado, né? Mas, enfim, se bem utilizadas, né, as competências possibilitam uma adequação mais contextualizada com as realidades locais, né? Então, vejam aqui um trecho da ementa desta discussão, né? Emergência sanitária. Quem pode legislar? Os municípios podem fechar os seus... Né? Não sei se vocês lembram, não sei se aconteceu aí no Paraná, mas aqui em Santa Catarina teve município que simplesmente colocou barricada e não deixava ninguém entrar no município, né? E aí, o município pode fazer isso? Mas que loucura, né? No começo o pessoal achou até legal, né? Até eu pensei, não, temos que fechar aqui, né? Não tinha nenhum caso de Joaçaba, vamos colocar um arame farpado ali na entrada e Covid não entra aqui. Mas a gente também era ignorante, né? Não sabia nem o que se tratava, né? Estava meio brigando de foice no escuro, né? Então, as coisas foram clareando e a discussão foi amadurecendo também sobre esses limites dos entes federativos, né? Bom, agora um outro item, né? Estou trazendo aqui temas que mereçam ser pesquisados. A governança é um tema da hora também. Na verdade, a palavra governança virou panaceia, né? Tudo se resolve com governança. Mas é um conceito realmente muito importante, né? Por quê? Porque, vejam, no cantinho dessa imagem, do slide, está o mapa político, né? O mapa político brasileiro. Só que as relações não acontecem necessariamente conforme essa subdivisão política, né? Elas acontecem por influências regionais. E o mapa que está do lado, ele é feito pelo IBGE, né? O IBGE, ele analisa sociologicamente os dados, né? E mostra quais são as influências das áreas, dos arranjos populacionais, né? A palavra técnica do IBGE é arranjo populacional. Então, vejam, aqui esse mapa tem os arranjos pelo Brasil, né? Nós temos um país que depende muito de São Paulo, né? Se forem ver ali, a nossa grande metrópole é São Paulo, né? Eu acredito que aí no Paraná vocês estão mais perto ainda e devem se valer muito mais de São Paulo ainda do que nós, né? Mas, claro, aqui Chapecó, dá para ver, tem um voo para São Paulo, tem influências enormes, educacionais, de saúde, né? De São Paulo, mas São Paulo é mais remoto. Tem arranjos populacionais menores, né? Áreas de influência imediata, como o IBGE chama. Então, por que eu estou falando disso? Porque no cantinho esquerdo desse slide mostra que a nossa população ela é extremamente urbanizada também. Fenômeno
novo deste século, né? Pela primeira vez na história, no mundo, a população urbana ultrapassou a população rural. É só nós verificarmos. Nossos avós provavelmente vieram do interior, né? Da área rural, e nossos pais, alguns ainda, né? Mas menos, e nós já nascemos, né? Nós, falo aqui, quem, como eu, já tem seus quase 50 anos, né? Já provavelmente nascemos todos na cidade, né? Em hospitais. Né? Os nossos pais nasceram em casa, provavelmente, né? E nós já nascemos em hospitais, em centros urbanos. Então, isto gera também uma mudança comportamental, né? E no Brasil, no mundo, então, 51%, né? Hoje mora nas cidades. Previsão da ONU é que aumente muito, né? Até 2060 chega a 70% da população mundial, né? Vocês sabem que a China liberou o controle de natalidade, de 1 para 3, então há perspectivas assim de aumento muito grande de população. E no Brasil nós já somos 83 e alguma coisa por cento da população urbana, né? Desde os anos 60 é que a população brasileira já é majoritariamente urbana, desde os anos 50, se não me engano. Então hoje somos 83% da população. Isso muda muito, né? Muda as nossas relações, mudam as influências, muda o modo de se pensar o desenvolvimento, de pensar a governança, de pensar o Estado. Tá? E o IBGE mostra. O IBGE, eu falo do IBGE aqui porque são os dados mais didaticamente apresentados, né? Nós temos o IPEA, tem muitos outros institutos que também têm dados importantes sobre essa organização. O IBGE é oficial, claro, também, né? Por isso. Aqui, Santa Catarina, claro, Chapecó, né? Florianópolis são as áreas de influência. Florianópolis é a nossa cidade mais importante, contudo não seja a maior, né? Santa Catarina é o único estado cuja capital não é a maior cidade do estado, mas é a mais influente, com certeza, em razão do centro político e decisório, né? E saúde e tecnologia. Tecnologia é Joinville, né? Mas temos algumas características de Chapecó, que é a nossa capital do oeste, cidade bastante importante. Então vejam aqui as irradiações de poder, né, e de influência. Aqui, imagino que vocês aí, quem está em Umuarama, né, faz parte do arranjo populacional de Maringá. Maringá é a capital dessa região aí do Paraná, né? É a capital da região. Mas o próximo mapa eu acho que é mais para vocês aí, né? Não é o Cascavel? Ou não? A Unipar está entre as duas, né? Esse é o mais próximo de mim, Christian. O pessoal está um pouco mais para cima ali. Mais para cima. Está nesse aqui, Maringá. E tem o arranjo populacional de Londrina, né, que eu não coloquei, mas é mais para o norte, então. Né, vejam, arranjos populacionais e todas as cidades de influência que precisam pensar o seu desenvolvimento. Né? Somos 5.770 municípios no Brasil, né? Cada município tem sua Câmara de Vereadores, tem que pensar o seu desenvolvimento. Os recursos são limitados, né? A autonomia é constitucional, mas ela é limitada, né? Ela é um pouco até ilusória. Tem até um projeto de lei aí que tramitou, que foi apresentado no início do governo Bolsonaro, para extinguir, né, municípios. Não sei se a discussão pegou aí na região de vocês, né? Mas aqui tem muito município que se desmembrou, né? Daqui de Joaçaba, por exemplo, que é uma capital do centro-oeste, e município que hoje está muito bem, né? Todo o interior asfaltado, tem fibra ótica em todos os locais, né? Município que não quer jamais voltar para Joaçaba, porque era um distrito, né? Era um distrito e hoje organiza os seus serviços e o seu desenvolvimento, tem posto de saúde que atende muito bem, né? Ninguém quer voltar para cá para disputar posto de saúde com fila e ficha de madrugada, né? Então, vejam, nós temos uma realidade bem diversificada, né? Eu acredito que aí no Paraná também, como aqui em Santa Catarina, nós temos cidades que têm um IDH altíssimo, né? Maringá deve ser um baita IDH, não tive tempo de conferir, até peço perdão por isso, porque eu devia ter me preparado melhor.
essa fala, né? Mas aqui em Santa Catarina, Joaçaba tem o IDH que é o 8º do Brasil, né? Onde eu moro. Mas eu tenho cidades aqui a menos de 30 quilômetros que é nos últimos, né? 50 quilômetros. Então, tem que fazer a média, né? Eu brinco aqui sempre, né? Não adianta uma cidade ter um IDH ótimo e outra... Então, nós precisamos pensar como comunidade, como grupo, como região, né? Uma coisa que nós não temos no Brasil, essa subdivisão regional. Não temos politicamente essa subdivisão. Em regiões como a Itália tem, né? A Itália tem as cidades, tem as regiões, tem os... me falhou o nome agora, né? Mas, enfim, tem paese, região e mais uma subdivisão, né? Enfim, a Espanha também tem regiões, né? A Alemanha também é dividida em regiões. E tem uma série de mecanismos, né, de organização e governo político, né, que pensa regiões. E nós não temos aqui. Em Santa Catarina, nós tivemos um governador que dividiu o estado em regiões. Mas, assim, foi um ato administrativo, né? Todos os cargos comissionados. Então, foi uma coisa muito artificial, né? Muito política, partidária, muito conveniente, né? Para a sua reeleição, né? Não que ele tenha pensado nisso, né? Mas, claro que pensou, né? Mas, enfim, foi assim, algo artificial e não pensando realmente na... Teve coisas boas, é claro, né? Teve progressos gerados por aquilo, mas não na forma que se pensa tecnicamente, né? Tecnicamente no desenvolvimento aí, pensando em geografia, direito, urbanismo, né? Pensando numa transdisciplinaridade, né? No pensar desenvolvimento, federação, cidades, tem que pensar em transdisciplinaridade, né? Não tem como nós fazermos isso de uma forma unidisciplinar, né? Não vai ser o direito que vai resolver esse problema. Não vai ser só uma boa lei que vai colocar nos trilhos, né, o problema do desenvolvimento. Enfim, né? Aqui, só para termos uma ideia, né? Porque se pensa muito em reduzir municípios no Brasil, como eu falei no começo do governo, teve uma proposta, e se pensa muito também em aumentar, né? Os municípios tiveram um boom, né? Tinha 1.800 municípios e de repente nós passamos a 5.000, né? E 500 e poucos municípios, porque teve emancipações aos montes. E de repente foi uma juíza aqui de Santa Catarina, né? Na emancipação de 2 distritos de Chapecó, Marechal Bormann e Goiôém, e uma juíza que é daqui de Joaçaba, Betina Marich, ela disse: não, peraí, falta regulamentar o artigo da Constituição. Precisa uma lei complementar para emancipações. E o argumento colou, foi até o STF, e até hoje não tem regulamentação, por isso que nós não temos mais emancipações de municípios. Então, isso é algo a se pensar, né? Puxa, nós tivemos emancipações bem-sucedidas. Tivemos emancipações de conveniência, né? Porque um camarada queria que a sua família tivesse um município para ele mesmo, né? Enfim, nomear todos a mulher, os parentes, todos os secretários e tudo mais, né? Mas isso é só em Santa Catarina, eu acho que no Paraná não aconteceu isso, né? Então teve coisas assim, né, escabrosas. Mas, enfim, não dá também para jogar todo o leite fora, né? Tem que pensar. E esse é um tema bom de pesquisa. Por quê? Porque nós estamos já com 30 anos de Constituição, né? E precisando de repensar isso aí. Nós precisamos repensar. Não vamos emancipar de novo, não vamos criar estruturas grandes com gasto público, mas não é necessário aumentar o gasto público, nós podemos pegar bons exemplos, né? E aí eu trouxe um dado aqui, eu perdi um tempão fazendo essa tabela aqui, por isso que eu deixei ela, ia tirar ela da apresentação, mas como eu gastei muito tempo para fazer essa tabela, eu deixei, né? Depois, se alguém tiver curiosidade, eu tenho as fontes de todos os dados e lugares onde eu tirei essas informações, né? Então, vocês vejam, cada país, o que eu quero dizer com essa tabela? Tem que respeitar as suas peculiaridades, né? E os seus contextos, e também aproveitar as boas experiências. Vejam que a Rússia, né, que é o maior país do mundo, tem 20.000 localidades.
né? Nós temos quantas? 5.570 localidades. Mas nós somos grandes, hein? O Brasil é um país grande, é o 5º país em extensão territorial do mundo. E temos só 5 mil. Os Estados Unidos têm 89 mil municípios. Claro, como eu falei para vocês, lá não tem um padrão de município como aqui, né? Existem cities, existem villages, existem school districts, existem muitas, cada estado tem uma forma de organizar, né? Mas, enfim, com autonomia, né? O critério aqui de julgamento é a autonomia. Com autonomia, ou seja, com uso de recursos e tudo mais, são 89 mil localidades nos Estados Unidos, né? E é um país que tem um bom PIB, né? Tem um bom IDH e tudo mais, tem uma boa qualidade de vida. IDH 0,92, né? 0,92. Tem pouca gente que tem o IDH como o deles. E vejam, olha a França, por exemplo, 35 mil, né? É um país que é o 48º país em extensão territorial, mas tem 35 mil municípios, né? E um bom PIB também, né? Maior que o nosso. Tá? Quase o dobro do nosso aí, mas é um bom PIB. E veja a Austrália. A Austrália é grande também como o Brasil, mas tem uma população que dá 10% da nossa. Né? 10% da nossa. Por isso que tem poucas localidades também, olha só, tem só 500 e poucos. Em compensação, o PIB deles é igual ao nosso. Né? É um país curioso. É grande, pouca gente, poucas cidades e uma baita riqueza, né? Um país muito rico. Então, são contextos, né? O que eu mostro com essa tabela? São contextos muito diversos, né? Não dá para copiar um modelo, não dá para copiar um modelo só, mas existem experiências, né? Assim, de boa distribuição do poder, né? Dos recursos. Os países nórdicos, tem um livrinho muito antigo, muito velho, mas muito bom, O que é o Poder Local. Não sei se vocês conhecem lembram daquela coleção Primeiros Passos, né, de conceitos, o que é cidadania, o que é. Tem um escrito pelo Ladislau Dobor, né, o que é poder local. E ele compara, né, os países nórdicos, né, que são os mais desenvolvidos do mundo, né, Suécia, Noruega e Dinamarca. A receita, né, de acordo com aquele levantamento que ele fez, eu não fiz esse levantamento hoje, né, mas na época que ele fez, ele mostrou que as receitas públicas ficam, nesses países, praticamente 80% com os entes locais. Tá? Só vai para o poder central praticamente 20%, né, arredondando aqui, 20% da receita pública. Então, há uma distribuição da riqueza. E quando há uma distribuição, claro, né, são países do tamanho de Curitiba, né? Todos os três, ou menores que Curitiba, né? Tem as suas peculiaridades regionais. Mas, enfim, quando o dinheiro fica mais próximo, parece que é melhor de fiscalizar, né? E no Brasil, infelizmente, nós temos aquela cultura da metrópole. O que não vem do poder central não é bom, não é bem feito, não temos capacidade técnica. Claro que temos, né? Tá aí as nossas universidades, né? O Noesc e a Unipar estão aí para mostrar isso, que é possível interiorizar e achar soluções inteligentes e adequadas à realidade local, né? Então, vejo aqui um quadro para mostrar esses indicadores, né? Veja aí, eu coloquei, somos um baita país, né? O que eu quis dizer com um baita país? Porque, olha só, o Brasil, países com cidades com mais de 100 mil habitantes, nós só perdemos da Índia. Só perdemos da Índia em cidades com mais de 100. Nós temos muitas cidades grandes no Brasil. Países com maior número de cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Nós estamos em terceiro, temos 17 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Então, o Brasil é um baita país, mas esse baita nós precisamos conceituar bem, né? Nós somos grandes sim, nesses números, mas os nossos indicadores de qualidade são péssimos, né? São péssimos. Olha só, o nosso IDH é baixo, 84º de 189 países, né? O IDH, vocês sabem, o índice, né? Educação, longevidade e riqueza, né? São os indicadores principais, né? Tem algumas subdivisões, mas nós somos um país ruim em desenvolvimento humano, né? Baixo, considerado baixo. No índice Gini, né?
que mede a desigualdade, nós somos o 18º país mais desigual, tá? De 100 e poucos países medidos. Então, de baixo para cima, nem medido de cima para baixo. De baixo, nós estamos lá na rabeira, né? Junto com Serra Leoa, África do Sul, Haiti, nós estamos lá embaixo. Desigualdade social, distribuição de riqueza mal feita, né? O índice de percepção da corrupção, né? O IPC, o índice de percepção da corrupção, nós somos o 79º mais corrupto, tá? Que mais se percebe a corrupção. E o índice PISA de leitura, vejam só, aqui é a tragédia, né? Nós somos o 60º país em leitura, 68º em ciência e 74º em matemática, de um conjunto de 79 países avaliados, tá? Estamos lá na rabeira. Como é que nós queremos ser um país desenvolvido, ter governança, ter participação, ter desenvolvimento sustentável com esses índices aí, né? Então, nós temos que fazer alguma coisa, né? Alguma coisa nós temos que achar. Aqui eu comparei esses dias eu fiz uma tabela dos municípios aqui da minha região, tá? Para mostrar para os vereadores aqui da minha cidade. Eles sabem, amor, eles sabem. Eles sabem que isso é. Temos... Desculpa, não sei se é alguma pergunta. A gente sabe. Eles sabem que a gente sabe. Tá ok? O professor Bedino, acho que está com o microfone ligado. Ah, tá, não, tranquilo. Acho que foi um descuido aí. Mas, tranquilo, acontece sempre, né? Nas melhores famílias, né? Então, veja aqui, nós temos um manual de governança famoso no Brasil, né? Que é o do TCU. O TCU tem um guia de governança, né? E o governo aí, na época do Temer, também fez um decreto, né? Fez até um livro, Guia da Política de Governança Pública, e define o que é governança, né? Decreto 9.203. Então, governança é um conjunto de mecanismos de liderança, estratégia, controle, postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e a realização, né, do serviço à comunidade. A palavra governança, né, muitos que pesquisam essa área sabem que ela deriva a partir do momento em que as empresas deixaram de ser familiares, né, o capital deixou de ficar na mão do dono e passou a ser administrado por terceiros. Então, passou a existir conflito de interesses entre o dono do capital e os terceiros administradores. Então, os americanos, especialmente, né, desenvolveram aí práticas de governança nas corporações. E esse conceito veio para o setor público também, porque, aliás, é um negócio que é de todos, né? É uma res pública, mas muitas vezes os interesses do povo não coincidem com os interesses dos gestores, né? Então, precisa haver mecanismos, né? E aí há muitos autores que eu poderia indicar para vocês, como Jacques Chevalier, né? O Estado Pós-Moderno. É um autor muito importante que fala dessa realidade, né? O Estado, a democracia indireta, a democracia representativa, ela passou a não responder mais com os anseios populares, as necessidades de realização do desenvolvimento e das necessidades. Portanto, todo o governo, né, todo o poder teve que estabelecer nuances de governança, né, de podermos verificar se realmente está se fazendo, está se cumprindo as leis que foram aprovadas, né, enfim, aquilo que é realmente a necessidade da maioria. E isto precisa desenvolver muito. Eu não vou aprofundar muito aqui, né, os conceitos mais técnicos da governança, né, mas neste manual do TCU, se alguém tiver interesse, né, só digitar no Google ali, Manual Governança TCU, já vai aparecer um PDF, é um texto básico, assim, no Brasil, que se tem usado nas prefeituras, né, nas associações de municípios, para trabalhar esses princípios, né, que são da legitimidade, da equidade, da responsabilidade, eficiência, probidade, transparência e accountability. Né? Todos esses princípios, então, na gestão pública. Muito bem, qual é a finalidade da administração pública, se não proporcionar desenvolvimento? E qual é o documento que nós temos hoje que estabelece uma agenda do desenvolvimento? Nós temos a Agenda
Eu já estou extrapolando o meu horário, né? 45 minutos, mais 5 minutos, né? Pelo menos 10 minutos. Posso, professor Bruno? 10 ou 5 no máximo? 10 conseguimos ajeitar. Não, tranquilo. Não, já estou concluindo aqui. Fique tranquilo. Tem muitos itens aqui, mas os demais são secundários, né? Esse aqui é o mais importante para finalizar, né? Porque o fim de tudo isso é gerar desenvolvimento sustentável, né? Desenvolvimento sustentável. O conceito mais conhecido é aquele da Declaração de Estocolmo, né? Que nós possamos garantir para as futuras gerações as mesmas coisas que nós consideramos importantes, né? O livro do Amartya Sen, né? O que é igualdade, o que é justiça, fala muito bem disso também. E o desenvolvimento sustentável tem esses 17, são 16, na verdade, né? O 17º é um transversal, objetivos com 100 e poucas metas e muitos indicadores. Então, trabalhar com indicadores, para nós no direito, é um desafio muito grande, mas trazer o desenvolvimento sustentável e os indicadores tem sido uma oxigenação epistemológica, eu diria, para nós que somos da área do direito, né? Nós estamos muito acostumados a trabalhar com retórica, com raciocínios dedutivos, né? O que é isso? O que por exemplo, boa-fé? O que é autonomia, né? Um tribunal entende que é isso. O que é área não edificante? Então, o Tribunal de Santa Catarina entende que é 15 metros de cada rio. O STJ entende que é 50, porque um entende que aplica o Código Florestal, o outro entende que aplica a lei do parcelamento do solo. E nós ficamos muito no retórico, né? Naquilo que o conjunto de desembargadores entende por um ato, muitas vezes, autoritário, né? Do que é o direito. E nós temos uma oportunidade muito interessante de oxigenarmos a nossa epistemologia, a nossa metodologia do direito, trabalhando com indicadores, com os indicadores do desenvolvimento sustentável em especial. Não só com esses, né? Mas em muitas áreas e também aqui na área do desenvolvimento. Por quê? Porque a partir do momento que nós temos um problema jurídico para se resolver, nós passamos a perguntar, né? Não sei se vocês assistiram aquele filme do Pat Adams, o Robin Williams, né? O professor fala assim, mas caso tal, o que eu vou fazer? E ele pergunta, mas espera aí, professor, como é o nome do paciente? Né? E no direito, muitas vezes, a gente resolve as coisas e nem sabe o nome do paciente, né? Não sabe onde ele mora, não sabe qual é a realidade social. Então, aqui, os indicadores, né, eles nos ajudam por exemplo, o indicador 11, né, que é a minha área de pesquisa. Cidades sustentáveis. Não adianta eu fazer uma lei dizendo que as cidades devem ser seguras, inclusivas, resilientes. Tem um princípio constitucional que deve ser concretizado, né? A máxima, como diz o Alex, e eu sou um alexiano, né? A máxima condições jurídicas e fáticas possíveis. Isso é muito importante, mas é muito mais importante eu saber quantas pessoas vivem em assentamentos informais, precários, né? Para eu saber se uma ocupação é lícita ou ilícita, como é o nome dessas pessoas, quem é o dono da terra, como que elas chegaram ali. Então, tem transporte coletivo para todos? Para quem? Para quem não tem, né? Indicadores, quantos não tem? Por que essas mulheres não trabalham, que moram no bairro X da cidade? Elas não trabalham porque não tem creche, porque não tem transporte, porque a prefeitura fez um Minha Casa Minha Vida 10 quilômetros longe do centro da cidade, e ali moravam garçons, empregados domésticos, manobristas, e agora eles não tem creche, não tem transporte, não tem nada. Bom, quantas pessoas são? Vamos criar políticas públicas que todos nós possamos participar, né? E estou dando alguns exemplos, né? Mas aí o Estatuto da Cidade, ele tem como princípio isso, a partir do momento que não se aprova um plano diretor sem a participação, sem a ocorrência de audiências públicas. Conquista importante, mas ainda pouco utilizada, né? Audiências meramente formais, feitas para as pessoas não participarem mesmo, né? Só vai lá o pessoal do CREA, da OAB, e a pessoa que precisa mesmo, ela nem é convidada, não fica sabendo, nem tem capacidade de discutir aquele dado, né? Então, é feito para não participar mesmo. E
né, áreas metropolitanas é um assunto que eu vou dar uma pulada aqui, artificialmente construídas também, né? O Paraná tem 3 áreas metropolitanas, né? Acho que é Campo Mourão, Curitiba e mais uma lá no norte. Mas veja a artificialidade de Santa Catarina. Toda Santa Catarina é área metropolitana. Se tudo é área metropolitana, nada é área metropolitana, né? Então, isso aí foi um fiasco, né, feito por um governador que transformou todo o estado em área metropolitana. É uma prova, né, de uma subdivisão artificial muito longe da realidade mostrada pelas evidências científicas, né, que nessa área são levantadas especialmente pelo IBGE. Qual é a minha perspectiva aqui, já para concluir, então, finalizando, né? Existem esses arranjos regionais artificiais, existem arranjos reais, né? Nós temos boas leis hoje para fazer funcionar o desenvolvimento, para gerar desenvolvimento. A lei de consórcios públicos, né? A lei de licitações nova, com alterações, valorizando consórcios públicos, o Estatuto da Metrópole, que reavivou o conceito de metrópole técnico do IBGE, e não o conceito político de metrópole que os estados podem estabelecer. Então, esses arranjos populacionais, né, eles propiciam que a nossa federação funcione, né, independentemente desses artificialismos, né, extingue, não extingue, cria mais município. E aqui nós temos experiências, tá? Eu coloquei aqui de Santa Catarina, certamente vocês têm algumas experiências do Paraná, de associações que geram desenvolvimento e de acordo com as realidades locais. Aqui em Santa Catarina nós temos a FECAM, Federação Catarinense dos Municípios, que vem incentivando arranjos e a formação de consórcios, né? E 2 exemplos bem importantes que nós temos aqui é o SIGA, né, o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal, é um consórcio já que contempla mais de 300 municípios, né, mais do que Santa Catarina tem, então tem municípios de outros estados que participam do SIGA. O SIGA compra tecnologia, aplicativos, softwares para todos esses municípios, de forma a diminuir enormemente o gasto público, tá? E nós temos o Sim Catarina, né? O Sim Catarina também faz licitações, né? Compra medicamentos para quase 80% dos municípios de Santa Catarina são consorciados no Sim Catarina, né? Até a União, veja, a União está pensando em se integrar ao Sim Catarina para comprar por meio do Sim Catarina, de tanta vantagem, né? E não tem grandes estruturas, né? É um administrador e bons técnicos em informática e bons gestores ali, técnicos que saibam avaliar propostas, né? E, é claro, bons contratos de pessoas que, por exemplo, avaliam medicamentos, avaliam equipamentos de informática. Então, um cenário, uma perspectiva boa para nosso desenvolvimento federativo, para pesquisarmos, né? Com indicadores, para promovermos pesquisas e sairmos daquela coisa da pesquisa do direito meramente dedutiva, né? Então, há muita coisa importante, né? O CNJ, na área de processo, que eu sei que é a área de vocês, o CNJ, para mim, vem cumprindo um papel importante em publicar o CNJ em números, né? E vem criando uma cultura de analisar os números. Bem, veja bem quantos juízes tem, quantos não tem, né? O nosso tribunal, por exemplo, de Santa Catarina, eu não entendo por que temos comarcas ainda, né? Processo eletrônico, 100%. Aí eu tenho na comarca aqui de Joaçaba um juiz com 3.000 processos. E aqui na comarca do lado, que é Erval do Oeste, eu tenho uma vara com um juiz com 13.000 processos. Né? Ué, se cai no sistema, distribui igual para todos os juízes do Estado. Pronto. A audiência é virtual mesmo. Né? Então, tem tantas coisas, né, que também a pandemia acelerou, tantas possibilidades criativas de inovação, e essa estrutura que nós temos no Brasil nos permite muita criatividade e muitas soluções, e nós do direito, né, precisamos também pensar e pesquisar junto, né, interdisciplinarmente, e aí nós vamos ter ganhos significativos, né? Eu digo aqui para os meus alunos, descubram coisas, busquem números, descubram coisas, porque aí vocês serão a maior autoridade da dissertação, do TCC, né? Pode até dar entrevista na televisão. Olha, fulano de tal, aqui tem a rádio da universidade, né? O aluno que faz uma boa pesquisa e descobre coisas, ele sempre é chamado para dar uma entrevista, né?
que ele é autoridade, ele se torna uma autoridade. Agora, se eu vou pesquisar, faço uma dissertação de mestrado, qual é o prazo para agravo de instrumento, ninguém vai querer saber qual é a importância disso, exceto, claro, para um bom artigo para ser citado aí na jurisprudência, enfim, né? Mas, enfim, também tem o seu lugar. Mas essa pesquisa a gente já está bem habituado, né? Estou falando de novas possibilidades de pesquisa na área do direito. Professor Bruno, desculpa, eu ultrapassei aí 1 minuto o tempo de 1 hora, né? Que já é uma ultrapassagem de 15 minutos, mas o Estatuto da OAB também permite 15 minutos de atraso na audiência. Vamos invocar a legislação. Obrigado, professor Bruno. Fico à disposição. Muito obrigado, professor Christian, e agradeço a fala e repasso para o Leonardo para que possa fazer, né, as considerações e o início do debate. Fica à vontade, Léo. Boa noite. Cumprimento o professor Dr. Bruno Smolarek Dias, professor Bruno, professor do mestrado, eu sou egresso do mestrado da Unipar, sou cria da Unipar, graduação, especialização, mestrado. Então, agradecer ao professor Bruno pelo convite. O professor Bruno, ele foi, além do professor, foi meu orientador, então eu posso já declarar que é um grande amigo, uma pessoa que eu considero muito e um grande jurista. Então, é uma pessoa que eu gosto muito. Então, estar com o professor Bruno aqui ao lado, para mim, é uma grande honra. Voltar à Unipar é muito bom, é muito gostoso a gente poder estar junto, poder se reunir, mesmo com todas as dificuldades, com uma pandemia mundial. O conhecimento nos une Santa Catarina, une Paraná, temos alunos do mestrado do Mato Grosso. Então, é muito bom ver a Unipar expandindo ainda mais. Também gostaria de cumprimentar todos os professores do mestrado, também todos os colegas mestrando, deixar um grande abraço e dizer que eu invejo muito vocês. O tempo do mestrado é um tempo muito rico, é muito bom. É aquele momento que a nossa casinha do saber, a nossa casa do saber, ela é destruída. Mas destruída para quê? Destruída para que a gente possa reconstruir ela. Aí sim, com alicerce fundos, com alicerces perfeitos. Queria cumprimentar o professor Dr. Christian Wagner de Marco, parabenizar pela excelente palestra, dizer que a obra doutrinária do professor é muito boa. Eu li vários artigos do professor, não todos, porque são inúmeros, e são excelentes. A dissertação do professor Christian, a tese também é excelente, é um material muito rico. E sim, o primeiro comentário seria, é um jargão, mas assim, algo que precisa ser dito. A democracia do Brasil é recente. A Constituição nossa é recente. Então, às vezes, a gente cobra muita coisa do Brasil e a gente está descobrindo. É engraçado, é como se a gente abrisse a Constituição hoje e visse lá, o município. E olhasse o município com olhares diferentes. Aí procurar o que mudou na Constituição de 88 para cá quanto ao município nessa parte. Nada. Nada em termos literal, em termos da escrita originária. São 33 anos de Constituição. Para um país que viveu tanto tempo longe da democracia, que viveu, às vezes, democracias fakes na sua história, então, esse período de democracia, esse período de paz, em que a gente vê que discussões não desestabilizam a nossa democracia, a gente vê que temos uma democracia firme. Talvez pela primeira vez uma democracia realmente firme, que tem muito o que ganhar, muito o que crescer. Então, isso é importante. Então, o município, a gente vê que o município mudou. Então, professor Christian, a intenção seria fazer algumas perguntas, professor, mais no estilo bate-papo, novas perguntas, e como é um tema muito, que eu achei muito bom, incrível, direito municipal, da forma que o professor vem apresentando, eu fiz várias perguntas, então o professor pode ir dizendo o que já foi falado, o que ele achou mais interessante falar primeiro, mas a primeira é a seguinte: o professor bem colocou, e é conhecimento de todos, que o Brasil tem municípios sui generis. É difícil a gente comparar, a gente tenta comparar sempre precedentes brasileiros com precedentes dos Estados Unidos, então a gente vê sempre essa dificuldade na comparação. Então, o município brasileiro já foi tido como uma figura esdrúxula, já foi tido também como o responsável por todas as mazelas. A gente falava, o Brasil é um país pobre porque tem muito município. Isso é algo que vem sendo falado e dito pela população, pelos jornais, pela doutrina, né? Então vem sendo tido como uma verdade que talvez precise ser desconstruída. Os exemplos que o professor trouxe dos Estados Unidos e da França são sensacionais.
Estados Unidos, com 90 mil municipalidades, entidades próximas aos nossos municípios, são 90 mil. Nós temos 5.570. A comparação, isso comparando os Estados Unidos, que é o país do tamanho do nosso. E quando a gente pensar na França, a França são 15 vezes menores que o Brasil. E a França tem 40 mil municipalidades. É incrível esses números, eu achei o máximo. E o professor traz também a ADI 6.314. A gente não vai entrar nela, mas é inegável que ela mudou a visão do município. É inegável que ela tem uma importância, acho que nos próximos anos a gente vai tentar entender ela. É aí que eu pergunto, professor, depois da ADI 6.314, nós temos um município 2.0? Nós temos um município revisionado? Nós vamos ter revigorado? Isso, o direito municipal vai começar a surgir, o município vai começar a ser protagonista, a ser ator? Ou vai continuar o município, como a gente vê, com pires na mão, o município assistindo apenas? Essa é a primeira pergunta que eu tenho para o professor Christian. Olha, eu acho que a gente vive um momento político também bem peculiar, né? Uma polarização crescente que a gente não tinha, eu acho que nunca tinha experimentado nessa dimensão, né? Talvez o mundo viva essa polarização política muito intensa, né? Desde do governo Trump, e a gente acabou experimentando uma coisa parecida aqui, e o mundo prova isso, né? Essas polarizações mais intensas, a meu sentir, né? Então eu tenho medo que isso aí, que esses reflexos da ABI sejam muito em decorrência dessa polarização política também, né? O movimento dos prefeitos, o movimento dos municípios, o movimento do STF, né? Que todos esses movimentos tenham sido mais de performance, né? Do que os movimentos propriamente de mudança paradigmática, né? De autonomia municipal. Eu acredito que, assim, passada a crise, tudo volta como antes, né? Se nada for feito, tudo como antes no quartel de Abrantes, né? Eu acho que a reforma, né, uma reforma para que o município, né, a localidade, o poder local, não necessariamente político, mas esse poder local, no sentido que eu quis expor, né, de organização de localidades, de regionalização, de possibilidades de governança, né, de formação de consórcios, enfim, uma riqueza de possibilidades para gerar desenvolvimento sustentável. Eu acho que, para isso, a gente precisa amadurecer na cultura de participação, de governança, né? Talvez redefinir as competências não seja o mais importante, né? Eu acho que o mais importante é realmente a gente gerar espaços de debate como esses, pesquisas regionalizadas. Quem pesquisa o seu bairro, pesquisa o mundo, né? Então, a gente vê em algumas áreas da ciência muito isso, né? Revistas qualis A1, pesquisa, né? Só pegar na área do urbanismo, que é a área que eu pesquiso, direito de moradia no bairro Nossa Senhora de Lourdes, né, da cidade e tal. E vai para o mundo, né? As experiências vão para o mundo, o conceito de favela, o conceito de de adensamento irregular. E no direito nós não temos muita tradição de pesquisar, né, assim, coisas mais regionalizadas. Então, claro que não depende só de nós, pesquisadores do direito, aí é uma questão transdisciplinar, né, ciência política, sociologia política, filosofia política, mas, enfim, eu acho que a formação de uma cultura e de estabelecimento de inovação, de criatividade, seja mais importante, né? Inovação social, eu acho que é mais importante propriamente do que uma decisão de uma DIN, o poder de uma DIN, de criação de um município 2.0, de uma reforma constitucional, né? A gente sabe, a nossa experiência é de que reformas constitucionais e novas constituições mudam muito pouco a realidade social, né? O que muda tem que ser de baixo para cima, né? Claro, tem coisas que são importantes de cima para baixo, top-down, tipo
lei de... aquela lei de gastos públicos, enfim, né? Não me lembro agora. Ou lei da ficha limpa, né? Por exemplo, lei de ficha limpa. Foi de baixo para cima, né? Lei de ficha limpa. E tem coisas que precisa realmente uma regulamentação de cima para baixo, mas não no sentido do autoritarismo, né? No sentido da decisão em favor de todos, né? Porque, como diz o Zagrebelski, famoso juiz da Suprema Corte italiana, né? O judiciário, muitas vezes, né, traz decisões top-down, né, mas ele, de forma ativista, no bom sentido, muitas vezes ele é um intruso na democracia, né, porque a maioria não quer expandir direitos para todos, muitas vezes, algumas vezes, né, pelo menos. E aí o judiciário, no seu papel republicano, o Zagrebelski diz que só faz sentido falar em república democrática se o judiciário puder fazer esse papel, né, de intruso nos conceitos que precisam ser mudados na maioria. Mas eu diria mais do que o Zagrebelski, não mais que o Zagrebelski, eu diria por um outro prisma também, né? O Zagrebelski fala no prisma da análise do ativismo judicial. Eu falo da participação popular, né, da participação democrática e da governança, né, num conceito bem estabelecido no sentido da cidadania participativa, da democracia. Então, eu acho que temos que ter cuidado. Essas decisões milagrosas, né, eu não acredito em mudanças milagrosas de legislação, governantes milagrosos, né, cessar o tema. Geralmente não traz mudança duradoura, né? Mas mudança cultural, sim, é possível. Eu não consigo ler Acha a pergunta? O chat tem uma pergunta, mas eu acho que é outro assunto. Daí eu não sei se eu deixo para você, Leonardo, conduzir aí as perguntas. Enfim, não sei se eu respondi, mas eu entendo assim... Não, tá perfeito, professor. Vou pegar a pergunta do Claudinei e acrescentar mais alguns pontos também para a gente já fazer uma pergunta só. Ele perguntou se no direito fazemos ciência ou opinião. Eu vou até acrescentar outra questão que eu achei que ele ia perguntar se no direito fazemos ciência ou política. Nós temos muita crítica quanto ao município, é muito empolgante, porque a gente mora no município, a gente vive no município, a gente vê as questões do município, a gente acompanha. Então, no município, como o professor falou, a gente vê pessoas fracas em instituições fortes, pessoas fortes em instituições fracas, prefeitos que estão ali, ou representantes, ou vereadores, que são os nossos representantes, né? Eles estão, às vezes, são maiores, às vezes, do que o próprio prefeito, do que o próprio município. A gente tem a adoração a servidores públicos, porque o político nada mais é do que um servidor público. A gente não pode sair do básico, e o básico é isso. Então, a pergunta seria a seguinte: o Poder Judiciário, quando ele vai se envolver, a gente tem pela doutrina muitas críticas. Questão ativismo, judicialização, isso nas questões administrativas que pertencem ao Executivo Municipal. O outro ponto que a gente tem é a inação do Poder Judiciário permite a corrupção, atos de improbidade, o município sendo literalmente destruído, com o Poder Executivo e o Poder Legislativo não cumprindo as funções deles. Então, eu proponho para o professor esse MMA jurídico. De um lado, nós temos a ação do Poder Judiciário que a doutrina às vezes coloca como exagerada. Outra parte da doutrina coloca como um perigo a inação do Poder Judiciário. A gente vai conseguir chegar a um meio termo quanto a isso, o Poder Judiciário envolvendo em questões administrativas municipais. Esse meio termo é muito complicado, a gente chegar a esse meio termo, a gente vai continuar por muito tempo nessa briga. Entendi perfeitamente. Aí são as grandes questões, né? As grandes questões do direito hoje, né? Como evitar o autoritarismo das decisões, né? O ativismo, enfim, envolve tudo isso. A percepção de ciência no direito é uma pergunta bem complexa, né? São perguntas bem complexas. Mas especificamente, se a gente faz opinião ou ciência, infelizmente tem muito de opinião, né?
eu acho assim, a opinião tem o seu lugar, né? Tem o seu lugar, assim, filosofia do direito, discutir valores, é importante, né? Trabalhos de filosofia do direito, discutem conceitos, aprimoram conceitos, valores, mas aí tem que ter ciência dentro disso, né? Como construir. A filosofia tem metodologias diferentes das nossas, né? Meu orientador é da área da filosofia, né? Eu estudei Gadamer, por exemplo, conceito de fusão de horizontes, circularidade hermenêutica. Cara, eu aprendi muito, assim, eu acho que é muito válido, né? É muito válido estudar conceito. O Alex, eu acho que eu já li mais de 10 vezes, né? Conceito de âmbito de proteção, suporte enfático, direito objetivo. Então, estudar teoria, estudos teóricos são muito importantes. Eu considero muito importantes. Mas é muito diferente daquele texto de mera opinião. Que aí você pega nos grandes portais aí da internet. Essas são só opiniões jornalísticas, né? A gente não pode confundir com isso. Mas a gente tem que fazer um trabalhão enorme para purificar isso na academia, né? Porque muitas vezes a gente sabe que o pesquisador do direito vem muito mais impregnado de sites assim de opinião, né, de editoriais de jornal, do que propriamente de bases teóricas. Não tem recorte teórico, né? Não tem base teórica, não tem há uma coxa de retalhos, né, de doutrinadores que colidem nas suas opiniões. Então, a pesquisa teórica, eu acho que ela tem o seu espaço. Mas, como eu disse antes, a pesquisa no direito, ela tem uma grande possibilidade hoje de incrementar essa perspectiva transdisciplinar, trabalhar com indicadores, né? Você raramente via tabelas, né, numa dissertação de mestrado em direito. Tabelas, gráficos, fluxogramas. E, pelo menos aqui no nosso PPGD, cada vez mais nós vemos os alunos fazendo tese, dissertações com tabelas, gráficos, fluxogramas, tendo que fazer curso para aprender a usar Excel, né? Pesquisa empírica no direito. A FGV abriu um pouco assim essa picada, fazendo no modelo Harvard, né? Pesquisa de jurisprudência, tabelando números de entendimentos e tudo mais. Então, isso também é um pouco de pesquisa empírica, né? Mas bem focada no estudo de jurisprudência, que é uma metodologia mais própria. Então, nesse ponto mais sobre opinião ou ciência, eu vejo assim, né? A opinião tem que ser filtrada, claro, né? Como não científica, isso a gente tem que perceber na academia, mas a pesquisa teórica continua tendo a sua grande importância. Eu gosto muito de pesquisa teórica, acho que ela muitas vezes é discriminada, né? Mas estabelecer bons conceitos ajuda muito na solução de conflitos, né? Ter clareza. Mas veja um caso assim, aí agora já juntando com a segunda colocação do Leonardo, que é essas grandes questões intrincadas, né, que movem prefeituras. O Supremo tem o encargo de julgar nesse ano o direito de creche, né? Será que existe um direito de creche, um direito de pré-escola, né? A política nacional já disse que deveria ter cumprido, né? Se não me engano, era até o ano retrasado. Mas o governo já colocou na política que vai cumprir só em 2026 o Plano Nacional de Ensino de Pré-Escola. Então, tem um direito na Constituição, mas, né, como diz o ministro Celso de Mello na DPF 45, não adianta você ter um texto lá, direito à saúde, e não tem a efetivação dele. Então, tem uma letra morta, né, aquela velha celeuma de Hesse contra La Salle. Será que a gente vai ficar nisso ainda? Então, o judiciário, ele cumpre um papel importante, né? Ele cumpre um papel importante, claro que muitas vezes desbordando, né, disso. Mas veja, em grandes questões, trabalhar com dados, indicadores, nos ajuda. E eu vou dar um exemplo só, que é da minha área, né? O direito de moradia. O direito de moradia. Será que um juiz pode determinar que um prefeito entregue, então, uma casa para alguém, né? Que eu vou lá do direito meramente objetivo na Constituição, uma tarefa estatal de organizar política pública,
né? O Alex tem uma tabela com 8 níveis, né? E eu vou até o outro nível, que é o direito prestacional em sentido estrito, que é entregar comida, entregar casa, entregar o medicamento. Então, tudo isso, eu acho que essas decisões, a meu ver, né, elas não podem ser meramente retóricas, né? Voltando à nossa pesquisa, a nossa decisão, não pode ser a defesa meramente de, o Estado brasileiro é um Estado liberal, cada um tem que comprar o seu medicamento. Isso é não dizer nada, né? E isso é estar contrário ao que está na Constituição. Tem 2 autores bem importantes para mim, que eu me balizo muito para basear essa minha opinião, né? Que é o Canutilho, né? O Canutilho fala que, além das discussões políticas e de sermos mais sociais ou mais liberais, nós temos um texto constitucional que tem que ser obedecido. Né? Então, como cumprir o texto constitucional? Tem o Jorge Reis Novaes, também um autor muito importante, que eu uso muito. O Jorge Reis Novaes tem um livro que trata de direitos sociais. Os direitos sociais são sempre problemáticos, né, no cumprimento. Como que eles têm que... É o mínimo do mínimo, é o mínimo possível orçamentário. Mas, enfim, os indicadores, né, os objetivos do desenvolvimento sustentável, trazido essa Agenda 2030 da ONU, elas possibilitam que a gente tenha um mapa da realidade. Né? E esse mapa da realidade faz com que as políticas públicas sejam baseadas em evidências científicas. Né? Baseadas em evidências científicas. Então, tanto o juiz, na hora de decidir, como o prefeito, ou a comunidade, numa audiência pública, todos eles são poder, né? São decisores. E o que nós temos que brigar, né? Eu acho que assim, quando a gente tiver mapa, tiver site amigável, aplicativo, com informação, evidências, né? Quantas pessoas... Bom, alguém entrou com uma ação pedindo uma casa, mas, como diz no Pat Adams, como é o nome desse cara? Né? Às vezes vai dar uma liminar só porque ele não gosta do prefeito, ou porque ele é social, porque ele é liberal. Não, nós precisamos ter ciência envolvida nisso aí. Né? E aí, se tiver indicadores, bom, olha, naquele bairro, já a assistente social foi lá, fez laudo, tem tantas pessoas, tantos são diabéticos, tantos são idosos, tem tantas crianças, tem creche, não tem transporte, tem aquilo. Ou eu tenho um mapa daquela situação. Não é muito mais fácil fazer uma política pública? Bom, o município não fez nada para mudar. Quem que caberia? O município, o Estado, a União? Não fizeram nada. Mas o juiz está com a caneta na mão. Né? Agora o município vai lá e mostra, olha, isso tem um problema histórico, né? Tem um planejamento, e o processo estrutural é um pouco isso, né, professor Bruno? O processo estrutural é justamente mudar as estruturas sociais. Né? Então, nós temos um problema grave em determinadas áreas. O Estado simplesmente abandona. Presídios. Né? O Estado não quer meter a mão nesse vespeiro. Bom, então, processo estrutural neles. Né? Processo estrutural. Vamos discutir, vamos ver os indicadores, vamos fazer política pública. Não tem política pública. Então, o último estágio aí, né, é a medida estruturante. Né? Structural injunctions, para vocês que são do processo aí, são muito mais familiarizados do que eu com isso, né? Mas, então, o Estado vai ter que estabelecer, como é o caso da minha área que eu pesquiso aí, o caso Grootboom, na África do Sul. Né? Irene Grootboom e mais muitas famílias, 200, se eu não me engano, e aí a Suprema Corte disse, olha, vocês vão fazer uma política pública e uma agência vai monitorar essa política pública e vai ver se realmente está sendo cumprida a Constituição. Bom, então, né, caso a caso, nós temos essas possibilidades. Aí não ficamos só na mera opinião, né, no mera... Tem fumus boniuris, tem, né, aquela decisão de 3 páginas, né? Teodoro Júnior diz que fumus boniuris é isso, né? Periculo in mora é tal, portanto, concedo a liminar. Sim, mas e o direito material, onde é que está? Né? E quem são essas pessoas? Quais são os dados? Né? Quais são as evidências? Então, eu acho que a gente ganha muito. A gente tem muito a ganhar com esta perspectiva, né? Esse novo paradigma, essa interdependência aí de saberes de diversas áreas.
especialmente com essa agenda. Ora, o município nem sabe o que é a Agenda 2030. Eu estou fazendo uma pesquisa aqui com um aluno, eu quero saber na minha região aqui, que são 18 municípios, quantos municípios têm uma lei com os ODS. É uma agenda, veja, que já tinha os objetivos do milênio até 2015. A ONU estabelece uma agenda com os assuntos mais importantes até 2015 a 2030, no mundo. São os assuntos mais importantes do mundo, 17. E o município ainda nem sabe o que é isso. Vocês já pensaram nisso? Bom, é possível. Mas então, vamos fazer a nossa parte, né? Aqui nós temos um grupo em Joaçaba, que é Mobilize ODS. Né? Aqui em Santa Catarina está um movimento grande, começando, né? Mas já está em muitos municípios, que é justamente para mobilizar os municípios. Tem que ter o ODS 1, erradicação da pobreza. Né? Você sabe quantas pessoas abaixo da linha de pobreza tem na tua cidade? A gente tem que saber. Né? Como é que a gente vai discutir o orçamento se a gente não tem o dado? Né? Mas tem lá, é só entrar no... Como é o nome do sistema da União? Tem um sistema com o e-social, não é social, é CadÚnico, né? É só entrar no CadÚnico que você vai saber. Mas será? Mas eu não tenho acesso ao CadÚnico, eu sei que a assistente social do município tem. Eu não consigo entrar no CadÚnico e ver quantos idosos tem no meu bairro, quantos não conseguem subir a calçada porque não tem uma rampa na calçada, tem uma barreira urbanística, né? Então, tudo isto é governança, desenvolvimento sustentável, é agenda, é política pública baseada em evidências. E no direito a gente ganha muito, né? A gente ganha muito se a gente puder incorporar as nossas discussões teóricas, né, e conceituais também elementos da realidade. A gente ganha, né, dá um respaldo real aos nossos conceitos. Professor Guiz, tem mais uma pergunta, algo que eu queria deixar passar. O mestrado da Unipar, ele tem se destacado porque muitos os projetos, as apresentações, dissertações, têm virado livro, são aplicadas, têm se tornado realidade. A gente são projetos que não ficam só no mundo da Matrix, para dizer. E lendo a obra do professor, tem uma frase que me chamou muita atenção. Me chamou muito, e eu acho que se aplica para todos os trabalhos. Que aí fala, o professor escreveu, abre aspas, todos os direitos têm o seu custo, fecha aspas. Hoje, mais cedo, o mestrando Ferdinando falou que não existe almoço grátis, que é um adágio americano, né? Que, de certa forma, é isso. Então, todos os direitos têm o seu custo. Quando a gente quiser, e é algo para a gente ficar já também para quem vai preparar os projetos, qual que é o custo do projeto, do direito que eu defendo no meu projeto? O que vai precisar para ele se tornar real, para sair do papel? No papel é bonito, mas a gente quer... o direito não é nós fazemos direito não para nós. A gente faz direito para ser aplicado, para chegar até a população. E a pergunta, professor, qual que é o custo da cidade sustentável? É custo em tempo, em dedicação. Claro. Com certeza. Essa frase, ela foi escrita aí por mim, provavelmente, mas ela não é uma frase que tem um background de um autor bem importante, né? Que é o Cass Sunstein, que é um livro famosíssimo, O Custo dos Direitos, né? Que é uma obra básica aqui, né? Para quem discute política pública, né? Para quem quer entender um pouco de política pública. Mas o Cass Sunstein, essa compreensão, elas tendem a facilitar as garantias constitucionais mais básicas, né? O que ele está dizendo é que não tem como realizar direitos sem custo, não dá para usar ela retoricamente, né? Dizendo assim, olha, reserva do possível, aquele lugar comum, né? Custo, reserva do possível versus eficácia dos direitos sociais, né? Então, se eu sou advogado do município, eu sou reserva do possível, né? Eu não posso fazer isso aí porque tem orçamento, porque não sei o quê. Bom, se eu sou advogado do sindicato ou advogado de uma ONG, né, eu sou inteiramente de direitos sociais. Claro que não, né, os extremos
não são realizáveis, né? São coisas, a gente não sai do plano retórico se a gente ficar apenas nesse debate conceitual e retórico. Enfim, mas realmente uma cidade sustentável, ela tem um custo importante, né, para ser realizado. Mas o paradigma da sustentabilidade, né, em suas 3 esferas, ela não é uma preocupação somente ambiental, né, em que pese o autor de Auckland, né, o professor que tem lá governança e sustentabilidade, agora me fugiu o nome. Klaus Bosselmann. O Klaus Bosselmann, obrigado, Sr. Bruno. O Bosselmann defenda, né, que a dimensão ambiental não pode ser olvidada e sob pena de a gente perder o discurso da sustentabilidade, né, se a gente começar a só bater nas teclas do desenvolvimento econômico e social, né? E ele tem certa razão, realmente, né? Porque e tem um livro importante também do Giddens, né? Sobre política ambiental. O Anthony Giddens, ele defende que nós, em desenvolvimento, nós temos um certo direito de poluir um pouco mais do que os outros, né? Na política internacional, assim, os países que se desenvolveram foi à custa de muita poluição, de muito carbono, né? Mas assim, com inovação, com inteligência, né, é possível chegar a um ponto médio de tudo isso. Então, tem custo você criar uma cidade sustentável? Depende. O que é mais custoso, né? O mais custoso é a gente pensar em preservar, né, o ambiente, em preservar o desenvolvimento social, né, com algum custo orçamentário, ou depois, né, a conta chega, né, especialmente na área ambiental. Uma hora a conta vai chegar. E eu acredito que essa conta vai ser muito mais cara, né? E nós já vemos, tá aí o último relatório do IPCC sobre o aquecimento global, e os dados estão aí, né? O número de tragédias ambientais, de refugiados ambientais pelo mundo. A ONU criou uma agência para cuidar disso aí, né? A Acnur, de refugiados. Então, nós vemos, assim, consequências, né, de uma despreocupação, certamente, né, que os dados mostram. Isto é reflexo, realmente, de um descuido com a sustentabilidade, né? É um descuido com a sustentabilidade. Então, eu acredito que o custo de não se pensar no desenvolvimento sustentável é muito maior, né? Essa conta vai ser muito maior do que um custo de nós pensarmos hoje numa cidade sustentável, num desenvolvimento sustentável, né? Então, todos os direitos têm custos, né? Claro que aí é o mito, né, de que os direitos sociais têm mais custos. E na minha área, né, tem uma foto que é emblemática, né, que ela se vira o mundo, está no livro do Sennett, está no livro de muitos urbanistas do mundo aí, que é aquela famosa foto, se vocês digitarem aí no Google, Paraisópolis e Morumbi, a famosa foto que de um lado do muro tem as grandes prédios do Morumbi, com piscina, heliponto, né, etc., jardinamento. O Estado gasta muito dinheiro com segurança pública, né, para manter aquele Morumbi bonito como está. E do outro lado, Paraisópolis, né, que o Estado só gasta com bala, provavelmente, ali, quando sobe, né, quando vai lá. Então, o Estatuto da Cidade é uma lei emblemática, mundialmente conhecida por isso, porque ele mostra essa preocupação na justa distribuição dos ônus e das retribuições, né? Porque, urbanisticamente, quem recebe o bônus, né, é geralmente quem está pensando na valorização do seu imóvel, né? Os grandes loteadores. No urbanismo, essa tradição é muito forte, né? Você tem um camarada que tem uma área extensa de terras, próxima da cidade, ele quer transformar um dinheirinho num dinheirão, e o que é que ele faz? Ele paga uma campanha política de um prefeito, o prefeito vai lá e arruma uma Câmara de Vereadores que geralmente é manipulada pela prefeitura, e ele muda o plano diretor, estabelece uma área de expansão urbana, e ali é um novo loteamento, e ele seca nascentes, ele expulsa as pessoas que estão ali, e faz um novo loteamento, e isso reverte num bom dinheiro para a campanha, e aí o problema
e aí a polícia só vai atuar ali, né? Vai ter iluminação, vai ter polícia, vai ter... Então, qual é o custo desse direito, né? E não tem direito social nenhum, né? Mas o Estado gastou uma energia enorme, né? Ele vai gastar com policiamento, vai gastar com saúde, com área, enfim, né? Com transporte. O prefeito depois vai mandar um ônibus ir lá buscar a população, vai botar um colégio, vai estabelecer um TSF, ESF, enfim, né? Então, vejam, a governança, né? O conceito de governança permite que a gente tenha muito mais clareza, mais evidências, mais dados, para que essa distorção da gestão e essa falsa dicotomia do custo do direito da sustentabilidade ou do investimento social, eu diga, olha, não, eu sou o cara aqui que estou gerando emprego, né? Sou o cara aqui, eu preciso que o Estado invista em mim, que faça uma bela rua aqui na frente da minha fábrica, né? E eu não discordo que uma bela rua na frente da fábrica pode ser importante, mas ela precisa ser discutida com governança, né? Mas, bom, o que vai ter de contrapartida? Eu vou fazer um shopping aqui, pô, eu vou empregar um monte de gente. Não, tudo bem, mas o que você pode fazer aí também? Um trevo, né? Então, existem ferramentas no Estatuto da Cidade, como operações urbanas consorciadas, existem muitas ferramentas para que esse ônus e esse bônus sejam justamente distribuídos. Então, muitas vezes, o discurso do custo dos direitos, ele expõe uma falsa dicotomia, né? De que os direitos sociais e ambientais são caros e os direitos de primeira geração, né? Se é que isso existe, são os direitos que não custam nada, né? Que é só garantir a liberdade, cada um fala o que quer, cada um professa a sua religião, mas isso é uma falácia, né? É uma falácia e muitas vezes é um viés da confirmação, né? Nós queremos confirmar as nossas pré-compreensões, né? As nossas opiniões, dados que não são da realidade, né? São meras opiniões. Aí sim. Fechando já com a pergunta anterior também, Leonardo. Perfeito. Doutor Bruno, acho que era o que eu tinha no momento. Assim, da minha parte, é só agradecer. Agradecer ao professor Bruno pelo convite, agradecer ao professor Christian pela excelente aula que ele passou, pelo compartilhamento do seu conhecimento. Eu acho que muda muito a visão do que a gente tem na questão de um direito mais vivo, de um direito que busca em outras ciências a sua base, não, e às vezes a gente fica muito com a base apenas doutrinária, só de ideias, né? Então é importante também a gente ter essa outra visão. Muito bem, obrigado, Leonardo, por tuas palavras. Muito obrigado mesmo pelas perguntas também. Bom, muito bem. E vendo que não temos mais questionamentos, né, eu gostaria de agradecer, né, primeiro de tudo, o empenho dos nossos acadêmicos que estão aqui num dia comprido, né, participando de várias palestras, né, pela participação de todos, mas em especial, né, ao professor Christian e ao Leonardo, que fizeram, né, essa última fala. O Léo, como, né, me orientando, muito obrigado, né, pela parceria de sempre, né, por sempre estar disposto, né, e ao professor Christian, né, muito obrigado pela participação, né, pela disponibilidade, e ficamos, assim, muito contentes, né, pela possibilidade de trocar algumas ideias, né, e principalmente algumas ideias que nem sempre são, né, do convívio do pessoal, mas é importante que eles tenham acesso a essas questões também. Então, Christian, lhe deixo a palavra para que faça, né, o seu encerramento e que possamos daí depois, né, ir para o nosso merecido descanso. Joia, eu agradeço muito, Unipar, pelo convite, na pessoa do professor Bruno. Foi uma noite aí muito proveitosa, eu agradeço muito pela atenção de todos. E esses são momentos sempre de reflexão, né? Eu acho que esse espaço acadêmico que proporciona essas reflexões, né? Nós não precisamos e não podemos concordar com todos os nossos pontos de vista, né? Os nossos enfoques teóricos que nós privilegiamos, mas sempre é importante enfrentar os argumentos, né? Esse enfrentamento de argumentos é que faz com que a gente evolua e faça teoria, boa ciência, de forma coletiva, né? Não de forma autoritária, especialmente nós no direito que trabalhamos também com decisões
judiciais, né? E essa fundamentação toda, muitas vezes, carecendo, né? De um aporte melhor na realidade dos indicadores, na realidade de outras ciências, enfim, né? Então, esse momento eu agradeço muito pelo convite, por tudo isso, e deixo à disposição. Eu tenho um grupo de pesquisa que está se reestruturando e vamos montar uma rede Direito, Desenvolvimento Local e Cidadania Participativa. Desde já convido o professor Bruno a participar. No próximo encontro, certamente faremos um convite aí para a Unipar, para, né, o professor Bruno palestrar ou escolher um palestrante no nosso evento também. Nós temos encontros semestrais do grupo de pesquisa e, assim, quem sabe, possamos estreitar laços e compartilhar pesquisas, bancas e mais momentos acadêmicos bons como esse. Muito obrigado, professor Bruno. Obrigado a todos. Perfeito, muito obrigado. E o convite já está de pronto aceito, né? Muito obrigado a todos, pessoal. Uma boa noite. Boa noite, galera. Boa noite a todos. Até, gente. Boa noite, professor. Ainda vai dar tempo de pegar o verde, hein? Só você para querer assistir o jogo do Curitiba num dia que nem esse, Daniel. Não tem coxa não, Daniel. Como não, pô? Tá aqui, ó. Um abraço. E hoje é ruim esse jogo na sexta-feira, professor, porque pode estragar o final de semana inteiro. É o que geralmente acontece comigo. Valeu. Tchau, bom final de semana. Para vocês Boa noite, também. Bom fim de semana. Tchau.